Olá, gente. Hoje nós vamos falar da fotossíntese e da quimiossíntese. Que processos são esses? Qual é a grande finalidade para os seres vivos? Para melhor compreendê-los, vamos falar primeiro da atividade fotossintética. Depois, falamos da quimiosintética. O que vem a ser fotossíntese? A palavra todo mundo conhece, né? É a incorporação de energia para a síntese de matéria orgânica. Mas o que isso significa na realidade? O grande avanço dos seres vivos foi justamente a capacidade de absorver a grande energia que chega na Terra, a energia solar. Até então, a produção de energia se dava simplesmente pelo consumo de algo já existente, pelo consumo de matéria orgânica já existente. A atividade fotossintética permitiu incorporar a energia do Sol na matéria orgânica. Com isso, o aproveitamento energético se torna muito mais eficiente, muito mais vantajoso para a vida na Terra. Mas quais seres são capazes de fazer isso? Somente aqueles em que a natureza deu determinados pigmentos que, ao receber energia luminosa, são capazes de fazer a transferência energética para a matéria orgânica. Esses seres são chamados fotossintetizantes. E os grandes seres capazes da fotossíntese são os vegetais clorofilados. Não são os únicos, mas são aqueles que efetivamente conseguem suprir a Terra com a grande capacidade de energia. Como os seres fotossintetizantes conseguem isso? Através de uma estruturazinha chamada de cloroplasto. O cloroplasto é uma estrutura tipicamente vegetal, onde a capacidade de armazenamento da energia solar passa a ser transferência para a matéria orgânica. Vamos olhar o cloroplasto para que a gente possa entender a orgânica funcional dele e depois a geração de energia. O cloroplasto é uma estrutura de dupla membrana, onde dentro dele existe uma pilha de vesículazinhas chamadas de tilacoides. Dentro desses tilacoides existem o mais famoso pigmento chamado de clorofila. Esses sacozinhos, essas pilhazinhas, ganham o nome de grana, onde o conjunto total de tilacoides denomina-se de grânum. Essas pilhazinhas são preenchidas entre si por um líquido formado pelo estroma. Então nós temos duas grandes estruturas na formação do cloroplasto. Os tilacoides, onde dentro existem os pigmentos clorofilados, e o estroma, que envolve toda a estrutura interna. Todos nós, durante muitos anos, imaginávamos que o vegetal só era capaz das atividades fotossintéticas diurnas, que durante a noite isso não acontecia, a ausência da luz parava com o processo. Fizemos uma enquete. O que será que as pessoas imaginam que acontece com o vegetal? Oi, você acha perigoso dormir com plantas no seu quarto à noite? Não, acho que não. Até no meu quarto tem muitas plantas. Você concorda com ele? Concordo sim, também no meu quarto também tem bastante planta. Não, Não. desde que a janela seja aberta. Eu acho que a planta, a planta produz oxigênio, que é bom para nossa respiração, e dizem que é perigoso, mas eu acho que não. Eu acho. Aham. Por que você acha? Porque a planta faz fotossíntese à noite, daí ela libera gás carbônico e tal. Daí eu fico sufocado, assim. Observaram que todas as pessoas imaginam que o vegetal durante a noite retira o oxigênio, liberando gás carbônico, e com isso podem provocar a nossa morte. Bem, é verdade, eles respiram tanto quanto nós. Mas a atividade fotossintética não é um fenômeno respiratório, é um fenômeno alimentar. A fotossíntese faz com que o vegetal produza o seu próprio alimento e respire. Nós, animais, comemos o nosso alimento e respiramos. Mas será que efetivamente é perigoso dormir com um vegetal dentro do seu quarto? Não, não é. A atividade metabólica de um vegetal é infinitamente menor do que a nossa. Consequentemente, o consumo de oxigênio dele é infinitamente menor. Logo, não poria em risco nenhum ser vivo, nenhum ser humano, a ponto de matá-lo.
Mas vamos voltar à nossa fotossíntese. Vamos olhar a equação geral da fotossíntese. O que ela mostra para a gente? O que significa efetivamente esse processo. Vamos olhar a equação da fotossíntese. Eu tenho o gás carbônico, que somado à água, vai sofrer a reação da energia luminosa. Incidindo na clorofila, eu tenho a produção de matéria orgânica, glicose, mais água, mais O2. Mas se nós olharmos aqui, eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento luminoso e eu tenho um momento de síntese. Justamente, a atividade fotossintética ela é dividida em dois grandes momentos. A fase de claro, ou a fase fotoquímica, e a fase de escuro, ou a fase química. Vamos observar. A luz incide na região dos tilacoides, do cloroplasto, onde então vai ocorrer um processo chamado de fosforilação, onde essa luz será incorporada em partículas energéticas. Essa energia será transferida para um segundo momento, onde no ciclo das pentoses ocorrerá a produção de matéria orgânica. E é justamente durante o processo de produção de matéria orgânica, que é a glicose, eu terei a entrada do gás carbônico. Antes, água e a liberação de oxigênio. Dessa maneira, todo o nosso processo de produção de matéria orgânica está demonstrado. A parte de captura energética e a parte de transferência energética. Vamos falar agora da parte de captura energética, onde as clorofilas, excitadas pela luz, vão transferir essa energia luminosa para partículas químicas, a fase de claro. As reações de claro são, na realidade, reações de transferência energética. A clorofila está representada aqui por dois fotossistemas, o que nós chamamos de fotossistema 1 e o fotossistema 2. A luz, ao incidir sobre a clorofila, ela excita os seus elétrons, fazendo com que eles comecem a saltar. Nesse salto eletrônico ocorre a liberação de energia. E essa energia, então, é canalizada para uma molécula chamada de ATP. O ATP é a adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. É a maneira pela qual as células armazenam energia. Neste caso, a energia proveniente da luz. Então, observemos. Eu tenho a luz incidindo sobre clorofila, seja de um fotossistema ou de outro, e transferindo essa energia para o ATP. Acontece o seguinte, durante este processo, alguns elétrons não retornam à clorofila. Ao não retornarem à clorofila, eles geram um grande problema. O átomo da clorofila começa a ficar sem elétrons. E se isso não for corrigido, em um breve momento, a clorofila irá desaparecer. Se nós prestarmos atenção aqui, nós vamos ver que a transferência toda se dá por elétron. Ó, elétron, elétron, elétron. Então, é o salto eletrônico que vai produzir o ATP. Mas o que é o ATP? O que é essa molécula de ATP? Na realidade, é uma estrutura química que, ao ligar fosfatos, consegue guardar essa energia liberada pelo nosso elétron. Então, nós temos uma molécula, digamos assim, descarregada, que é a adenosina de fosfato, e ao ganhar a energia, ela passa a adenosina trifosfato. Como a energia está sendo guardada pela incorporação de um fosfato, o processo denomina-se de fosforilação. Então, fosforilar é incorporar um radical de fósforo, e nessa incorporação eu vou armazenar a minha energia. O elétron, por si só, vai ser encaminhado para uma estrutura chamada de NADP, que é um aceptor de elétrons. Ora, eu fiquei com dois problemas aqui. Uma clorofila que perdeu elétrons, um NADP que ganhou elétrons. O vegetal, então, corrige rapidamente isso. Ele utiliza a água para repor os seus elétrons e corrigir um probleminha lá no NADP. Essa água será quebrada a nível molecular. A molécula de água vai começar a liberar elétrons que serão encaminhados para a clorofila, repondo aqueles que foram perdidos no processo. E à medida que isto vai acontecendo, os prótons provenientes dos átomos de hidrogênio serão encaminhados para o NADP,
Ora, o NADP tinha ganho 2 elétrons. Quando ele ganhou 2 elétrons, ele ficou com carga elétrica negativa. O próton tem carga elétrica positiva, é atraído e vira novamente hidrogênio. Então, uma molécula que tinha ganho 2 elétrons passa agora a ser um transportador de hidrogênio. Ele passa a ser o NADPH2. Agora sim, ele tem uma grande função, é levar esse hidrogênio para o segundo momento do processo, que é a fase de escuro. Acontece que ao quebrar a molécula de água, eu começo a armazenar o que nós chamamos de hidroxilas. E à medida que essas hidroxilas vão se acumulando, elas sofrem uma rearrumação molecular, formando água e oxigênio. Então vamos olhar o processo de novo. Eu tenho a luz incidindo na clorofila, liberando elétrons. Os elétrons, ao serem liberados, geram energia, energia forma ATP. Parte desses elétrons são encaminhados para o NADP. Com isso, a clorofila perdeu elétron. O vegetal, então, quebra a molécula de água num mecanismo chamado de fotólise de água. A fotólise da água, então, ao liberar elétrons, repõe na clorofila, ao liberar prótons, corrige o NADP, ele passa a ser NADPH2, e ao sobrar hidroxila, eu tenho a formação de água e oxigênio. Com isso, o grande mistério da atividade fotossintética acaba de ser demonstrado. A liberação de oxigênio, ela não vem por necessidade, ela acontece por ser um resíduo do processo. O vegetal não libera oxigênio porque ele é bonzinho com a humanidade. Ele libera oxigênio porque ele está jogando fora esse oxigênio. O oxigênio é um resíduo do processo fotossintético. Não só o oxigênio, a água liberada também passa a ser um resíduo. Então eu tenho na fotólise da água a liberação de oxigênio e da própria molécula de água com a rearrumação molecular. Vamos observar agora as chamadas reações de escuro. Resume-se basicamente no que nós chamamos de ciclo das pentoses. Na reação de escuro, na realidade, o nome diz que a luz não é essencial, ela já não é mais importante. Por quê? Porque toda a energia já foi captada na fase de claro. O ciclo das pentoses, na realidade, é um processo de formação orgânico, que nós vamos ter a absorção do gás carbônico. Até então, ele não tinha aparecido no processo. Porque o que é matéria orgânica? É a química do carbono. A matéria orgânica é essencialmente formada por átomos de carbono. E é justamente agora que o átomo de carbono vai ser incorporado. Mas para que ele possa ser incorporado, é necessário que exista um veículo para isso. O vegetal, então,